Olá meninas, tudo bem? Olha só, nós vamos começar nosso próximo conteúdo de física, que é o conteúdo de dilatação térmica, tá bom? Nós já vimos termometria, vocês fizeram a listinha, né? As dúvidas vocês já tiraram, se tiver alguma ainda me avisa, tá? A gente tem que dar continuidade aí, nós vamos ver a nossa última parte de calor dessa parte da apostila, se não me engano, tá bom? Que é a dilatação térmica, um conteúdo muito tranquilinho. Então vamos lá. Olha só, galera, o que acontece? Quando um corpo ele é aquecido ou resfriado, ele vai aumentar ou diminuir de tamanho respectivamente. Quando a gente esquenta um corpo, ele aumenta de tamanho. Quando a gente esfria um corpo, ele vai diminuir de tamanho. Por quê? Por que isso acontece? Nós vimos que temperatura é a agitação das moléculas. Então, quando a gente começa a esquentar um corpo, aumentar a sua temperatura, essas moléculas ficam mais agitadas. Como elas balançam mais, vê se é tranquilo de pensar que nas extremidades do corpo, essa molécula ela vai cada vez mais longe, porque ela está cada vez mais agitada. Esse cada vez mais longe quer dizer que esse cara está aumentando de tamanho. Beleza? Tá vendo meu ponteirinho aqui? Imagina, né, que eu tenho um objeto a molécula dele está fazendo só isso. Quando aumenta a temperatura, ela vai agitar mais, então ela vai ir mais distante. Esse ir mais distante quer dizer que esse cara está aumentando de tamanho. Tá beleza? Tudo é sujeito à dilatação térmica. Uma das explicações, por exemplo, do porquê os móveis da nossa casa de noite ficam estalando, né? Que acontece? À noite a temperatura diminui, então eles começam a contrair. E aí a madeira, por exemplo, quando contrai, né, dá alguns estalos. Não é espírito batendo com o dedinho na quina do móvel, não. Pode ficar tranquilos, beleza? Galerinha, e aí vamos lá, olha só. Aqui tem um gifzinho, né, mostrando um pouquinho disso. A gente aumenta a temperatura, esse cara vai aumentar de tamanho. Essa dilatação térmica, ela é muito grande? Vai depender de alguns fatores, tá? Pra gente ter uma ideia, a Torre Eiffel no verão em Paris, ela geralmente aumenta cerca de 20 centímetros de altura. Pô, é coisa pra caramba, né? Aumentar só por causa da temperatura 20 centímetros. Então, essa parte de dilatação e contração térmica é uma parte muito importante para a engenharia, né? Imagina o cara projeta uma roda de um carro que ela dilata muito e a roda sai do carro porque o furo ficou maior, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. A gente já usou dilatação térmica alguma vez na vida. Por exemplo, às vezes vocês vão abrir um pote, né, de palmito, de azeitona, alguma coisa do tipo, e não consegue, a tampa está emperrada, o que a gente faz? A gente esquenta essa tampa, né, que ela vai aumentar de tamanho e ela vai desrosquear facilzinho. A gente está usando o princípio de dilatação térmica nesse caso, tá bom? Então, quando a gente aumenta a temperatura de um corpo, ele vai aumentar de tamanho, quando a gente diminui, a gente vai diminuir de tamanho. E aí, galera? Aqui está uma explicaçãozinha disso, né? O aumento de temperatura faz com que aumente a vibração e o distanciamento dos átomos que constituem o corpo sólido, tá beleza? Só o que eu acabei de falar. E aí, a gente vai ter três tipos de dilatação. A dilatação linear, a superficial e a volumétrica. As três são molezinhas, tá? Vamos ver a linear primeiro. A dilatação linear é uma dilatação que a gente vai adotar só uma dimensão do corpo. Por quê? Porque as outras dimensões do corpo, às vezes, são tão pequenas em relação à dimensão que a gente está olhando, que ela não vai interessar para a gente. A gente vai trabalhar muito com dilatação linear, por exemplo, quando a gente está falando de barras, uma barra de metal, alguma coisa do tipo. Porque, às vezes, a espessura e a largura dela é tão pequena em relação ao comprimento, que não vale a pena a gente ficar olhando para o comprimento e para a largura, tá? Mas, assim, a dilatação ela é sempre volumétrica no mundo real, tá? O corpo vai se dilatar nas três dimensões que existem. Só que às vezes é tão pouco nas outras duas que a gente ignora esse cara, tá? Então a dilatação linear a gente vai estar relacionando apenas uma única dimensão, tá? E aí olha só, imagina que eu tenho uma barrazinha aqui e ela tem um comprimento inicial L0, tá? Esse comprimento inicial pode estar em centímetro, em metro, o que for, beleza? E aí a gente aumenta a temperatura da barra. Se eu aumento a temperatura da barra, a barra vai aumentar de tamanho, tá? Esse aumento eu vou chamar de ΔL, tá bom? Então, ΔL é só o aumento. E esse aumento a gente pode calcular de duas formas. A primeira é fazendo o tamanho final da barra, que é o L, menos o tamanho inicial da barra, tá?
que é o L0. Então, tudo na física que é delta, né, alguma coisa é o final menos inicial. Então, o delta L ele pode ser o L menos L0, ou a gente pode calcular através dos nossos conhecimentos de dilatação. Tá? Como a gente pode calcular esse aumento que uma barra vai sofrer? Ou a diminuição também, né? Isso vai ser o comprimento inicial que ela tem, vezes uma constante que a gente chama de coeficiente de dilatação. Aí, nesse caso, é o coeficiente de dilatação linear, porque a dilatação é linear, vezes a variação de temperatura. A variação de temperatura, que eu estou usando como Δθ aqui, vai ser a temperatura final que a barra vai ter, que seria essa temperatura nesse caso aqui, menos a inicial, tá bom? Então, o que vai acontecer, galera? Quando a variação de temperatura, o Δθ, for positivo, quer dizer o quê? Quer dizer que a temperatura final é maior do que a temperatura inicial. Então, isso aqui vai dar um número positivo. Nosso ΔL vai ser positivo. O que quer dizer que esse cara está aumentando de tamanho. E faz sentido, né? Quando a gente aumenta a temperatura, tem que aumentar de tamanho a barra. Beleza? Se o nosso Δθ for um número negativo, quer dizer que a temperatura final é menor do que a inicial. Ou seja, a gente está diminuindo a temperatura. Aí vai dar um ΔL negativo. O que quer dizer um ΔL negativo? Quer dizer que esse cara diminuiu de tamanho. Então, vamos supor que eu vou lá, faço uma continha e calcule um ΔL valendo, sei lá, 5 centímetros. O que quer dizer? Que a barra aumentou 5 centímetros de tamanho. Cuidado, não é o tamanho final da barra, é o quanto ela aumentou de tamanho, tá beleza? Esse coeficiente aqui de dilatação linear, ele vai depender do material e vai ser dado para a gente, ou vai dar todas as informações para a gente calcular ele, tá? Mas cada material tem um coeficiente de dilatação linear aí específico para ele, tá? O ferro tem um, o cobre tem outro. É como se fosse uma densidade, né? Uma coisa assim, uma coisa que depende do material do corpo, tá bom? Quanto maior esse valor, quanto maior o coeficiente de dilatação linear, mais fácil desse cara aumentar ou contrair de tamanho ele vai ser, tá beleza? Então, essa aqui vai ser a nossa fórmula do aumento linear aí que um corpo vai ter, ou seja, de quanto ele vai aumentar de tamanho. Então, depende do comprimento inicial dele, do tipo de material e da variação de temperatura que ele está sofrendo, tá? E aí, moçada, qual que é o maravilhoso dessa parte? A gente não precisa se preocupar com unidade de medida. Então, por exemplo, se meu L0 estiver em milímetro, meu ΔL vai ser em milímetro, tá? Se meu L0 estiver em quilômetro, meu ΔL vai ser em quilômetro. Não faz diferença, tá? O coeficiente de dilatação linear está sempre em graus Celsius a menos 1 e a variação de temperatura sempre em graus Celsius, tá? Podem ficar tranquilo com relação a isso que não vai ter nada diferente, não. Beleza? Então, essa é a nossa dilatação linear. A dilatação superficial vai ser o mesmo esquema, só que agora a gente vai olhar duas dimensões do corpo, tá? Ou seja, a gente vai ver a área, né? O quanto de área está aumentando ou diminuindo, tá? Então, a gente vai olhar a parte bidimensional, tá? E como que vai ser isso, galera? Molezinha, tá? A fórmula é a mesma, só vai mudar os valores aqui. Em vez de ser a variação de comprimento, vai ser a variação da área, né? E aqui, em vez de ser o comprimento inicial, vai ser a área inicial. Então, imagina aqui, ó, tem aqui no caso é um quadrado, tá? Ele tem uma área inicial a 0. E aí ele tem uma temperatura inicial. Se eu aumentar essa temperatura, ele vai ter uma área final A. O aumento, quanto aumentou de uma para outra, só fazer esse, né, o A menos o A0, uma dilatação, ΔA. Tá? Esse ΔA vai ser o final menos inicial. Isso é uma das formas de a gente calcular a variação da área. A outra é usar a nossa formulazinha da dilatação superficial. Então, a dilatação superficial vai ser a área inicial vezes o coeficiente de dilatação superficial, tá? Então, por isso que a gente não usa mais o alfa, que é o beta, vezes a variação de temperatura. Esse coeficiente de dilatação superficial também é uma constante. Cada material tem o seu, tá? O que a gente tem que ter muito cuidado. Quase todos os exercícios vai dar para a gente o coeficiente de dilatação linear. E aí a gente não pode jogar ele na fórmula, tá? O superficial, ele sempre é o dobro do linear, tá? Sempre, porque são duas dimensões, então é o dobro. Se fosse uma dimensão, seria só o linear. Bidimensional, vezes 2. Tridimensional, vezes 3, tá beleza? Então, cuidado com isso que é pegadinha de exercício. O beta, ele é sempre o dobro do alfa, ou seja, o coeficiente de dilatação superficial de um material, ele é sempre o dobro do coeficiente de dilatação linear desse mesmo material.
Tranquilinho? Espero que sim. Vamos passar então. E aí, por último, galera, a gente vê a dilatação volumétrica, que é a real, né? Que existe aí o tempo inteiro da gente, porque a gente vive num mundo tridimensional. Nela vai ser levado em conta as 3 dimensões que o corpo possui, tá? Comprimento, altura e largura. Então, um desenhozinho aqui bonitinho, ó, a gente tem aqui um cubo, tá? Pode ser qualquer coisa que tenha volume, né? Mas o cubo é bonitinho. Ele tem um volume inicial V0 a uma temperatura θ0, tá? A gente aumenta essa temperatura para θ, e aí esse cara vai ter um volume V, belezinha? Tá? Para calcular o quanto aumentou de um para o outro, é só fazer V menos V0, né? O final menos o inicial, que seria o nosso ΔV. Então, a variação de volume que esse corpo sofreu vai ser o volume final menos o volume inicial, tá? Ah, tem como calcular pela forma de dilatação? Claro, né? É o que a gente está aprendendo. Então, a mesma variação de volume ΔV também pode ser calculado pelo volume inicial vezes o coeficiente de dilatação volumétrica vezes a variação de temperatura. Então, tá vendo? A fórmula é sempre a mesma. Sempre aqui é o aumento e aqui é o inicial. No linear, aqui é o ΔL e o L0. No superficial, o ΔA e o A0. E no volume, vai ser a variação de volume e aqui o volume inicial, tá bom? E aí, de novo, cuidado. Esse coeficiente aqui de dilatação volumétrica, ele vai ser dado, mas quase todos os exercícios vai ser dado o coeficiente de dilatação linear desse material. E aí é só a gente pensar o seguinte, o gama, né, que é o coeficiente de dilatação volumétrica de um material, é sempre o triplo do de dilatação linear desse mesmo material. Ok? Belezinha, galera? Então, quando a gente está aumentando a temperatura, o corpo vai aumentar de volume. Se a gente estiver diminuindo a temperatura, esse corpo vai diminuir de volume, tá? Vai contrair. Aí o ΔV vai ser negativo. Belezinha até aqui? Espero que sim, tá? Qualquer dúvida, manda pro tio depois. E aí, a gente tem que ter cuidado com essa dilatação aqui, que é a dilatação real dos líquidos. Moçada, os líquidos, né, tudo sofre dilatação, tá bom? Para a gente calcular qual que é a dilatação que um líquido vai sofrer, a gente tem que falar de volume, não tem como pensar no líquido como uma linha ou como uma área, né? O líquido ele sempre ocupa um volume. Então, a dilatação volumétrica, né, de um líquido, ΔV, vai ser V0, né, o volume inicial do líquido, vezes o coeficiente de dilatação volumétrica do líquido, vezes a variação de temperatura que o líquido sofreu, ok? Ok. Só que por que essa parte que a gente tem que ter cuidado? Porque quase nunca vai ser dada essas informaçõezinhas bonitinhas pra gente, tá? Na verdade, quando a gente está falando de líquido, um líquido tem que estar sempre dentro de um recipiente. Porque como que eu vou medir o volume de um líquido se ele está, né? Não tem como, ele não fica voando no espaço para eu conseguir medir o volume. Tem que botar ele dentro de alguma coisa. E aí a gente tem alguns probleminhas. Olha só essa figura aqui. Vamos supor que eu tenho aqui um recipiente, tá? Esse recipiente aqui, ele tá cheio até a boca e aqui tem um ladrão. O que é um ladrão? O ladrão é quando a gente encher esse cara um pouco mais para não transbordar por cima, sai pelo ladrão. Tá? A caixa d'água tem isso, né? Que às vezes a caixa d'água a gente fala que tá vazando, é justamente para sair pelo lugar certo e não levar a tampa embora, alguma coisa do tipo. Tá beleza? Então tem um recipiente aqui com líquido aqui dentro. Se eu pegar esse recipiente e colocar fogo aqui embaixo e aumentar a temperatura, o que vai acontecer? O volume do líquido vai aumentar. Mas o volume do recipiente também vai aumentar. O recipiente também vai dilatar. A gente está aumentando a temperatura dele. Então, a gente vai ter uma coisa que vai enganar a gente. Porque o que vai acontecer? Como o volume do líquido vai aumentar, vai transbordar um pouco aqui. Aí a gente pode pensar assim, poxa, esse daqui seria o volume então de líquido que aumentou. E não, não é. Por quê? Porque o recipiente também aumentou, ele já não tem mais o mesmo tamanho, né? Então aqui dentro tem um pouco de líquido que também aumentou de volume e aqui fora também, tá? Esse cara aqui fora, que transbordou, que parece pra gente que é o volume de líquido que dilatou, a gente vai falar que ele é um volume aparente, tá? Ele vai ser o aparente que o líquido vai ter dilatado, tá? O frasco, o recipiente, ele também aumentou de volume, tá? Então, o quanto esse frasco aumentou de volume, a gente vai falar que isso é o ΔV do frasco, ou seja, a variação de volume do frasco. E aí, para a gente calcular qual foi realmente a variação de volume que o líquido sofreu, vai ser o quanto o frasco aumentou, mais o quanto de líquido transbordou. Ou seja, o nosso ΔV real, né, o que seria o do líquido mesmo,
vai ser o ΔV do frasco, do recipiente, mais o ΔV aparente. Tá beleza? Se a gente abrir essas fórmulas, tá? As temperaturas vão ser sempre as mesmas, os volumes iniciais também vão ser sempre os mesmos, a gente pode cortar esses caras e a gente chega a essa equaçãozinha aqui, que é o seguinte: o coeficiente de dilatação volumétrico de um líquido é igual ao do frasco mais o quanto desse aparentezinho que caiu aqui fora. Tá beleza? Eu sei que essa parte é um pouquinho mais complicada, mas a gente vai fazer um exercício daqui a pouquinho sobre isso, um exemplo, que aí vocês vão entender um pouco melhor. Belezinha? E aí, galera, falando de dilatação de líquido, a gente tem que falar de uma dilatação anômala da água, tá? O que acontece? Todos os corpos, ou quase todos, né, todos os materiais, quando a gente aumenta a temperatura, esse corpo aumenta de volume, quando a gente diminui a temperatura, esse corpo diminui de volume. A água, nem tanto, tá? A água ela tem um comportamento anômalo, né, entre 0 e 4 graus Celsius. O que acontece aí? Se a gente tiver uma água aí, vamos supor a 30 graus Celsius, e eu vá diminuindo a temperatura dessa água, ela vai contraindo, vai diminuindo o volume dela mesmo, tá? Só que o que acontece? Quando chega no 4 graus Celsius e eu continuo diminuindo a temperatura, ela começa a aumentar de volume, tá? Então, entre 4 e 0 graus Celsius, conforme eu diminuo a temperatura, ela vai começar a aumentar o volume, tá? E é isso que explica pra gente o porquê, se a gente colocar uma garrafa d'água cheia até a boca mesmo, cheiona, no freezer para congelar, a garrafa estoura, porque quando ela vira gelo, o gelo aumenta o volume, tá? Isso acontece somente com alguns materiais, né? A água é um deles. E isso, galera, a gente pode até ver aqui no gráficozinho, né? Tá vendo? Eu aumento a temperatura, eu diminuo a temperatura, venho para a esquerda, né? O que vai acontecendo com o meu volume? Ele vai diminuindo, né? Quando chega no 4 graus Celsius, eu continuo diminuindo a temperatura, eu continuo vindo para a esquerda, e aí o que acontece com o volume? Começa a aumentar, tá? Moçada, isso é fundamental, tá? Papai do céu sabe das coisas que faz. Porque olha só, o que isso ajuda pra gente? Então, como a água, ela diminui, quando a gente está diminuindo a temperatura dela entre 4 e 0 graus Celsius, ela vai aumentar de volume. Quando a gente tem um lago, por exemplo, né, num lugar muito frio, onde a temperatura chega a 4 graus Celsius, a água que está a essa temperatura, que geralmente é a água que está aqui mais na superfície, né, por causa do contato com o ar gelado, ela vai aumentar o volume. Se ela aumenta o volume, a densidade dela diminui. Lembra? Densidade é igual a massa sobre volume. Então, se o meu volume aumenta, a densidade diminui. Então, essa água ela começa a subir. A água mais fria sobe. E aí, quando chega a 0 graus Celsius, o que acontece com essa água fria? Ela vira gelo, beleza? Então, forma uma camada de gelo aqui. E o gelo é um ótimo isolante térmico, tá? O gelo ele não é muito bom de transmitir calor de um corpo para o outro, por isso que as pessoas fazem iglu. A gente vai entender isso melhor lá na frente quando a gente falar sobre calor mesmo, tá? Então, é como se o gelo formasse uma capa protetora aqui que não deixa a temperatura daqui de dentro chegar a 0 também. Então, o lago não congela todo, tá? Se não tivesse esse comportamento da água anômalo, né? O que ia acontecer? O nosso lago, né, no rio que for aí, ele ia congelar de baixo para cima. Então ele ia congelar por completo, né? E aí, pô, toda vez que tivesse o inverno, toda a vida no lago morreria, né? E aí, pô, na verdade não teria nem vida, né, nesses lagos, nessas coisas assim. Não teria gelo flutuante, né? Não teria iceberg, essas coisas todas. Tá beleza? Tá? Então isso é uma das coisas aí que são importantíssimas para a manutenção da vida em regiões extremamente geladas. Belezinha? Galera, vamos ver exemplos de exercícios aí, tá? Peguei 3 exercícios, eles são exercícios tranquilos, introdutórios, tá? Pra gente tentar resolver essa parada. Olha só, o primeiro exemplo aí. Um fio de aço apresenta comprimento igual a 20 metros quando sua temperatura é de 40 graus Celsius. Qual será seu comprimento quando sua temperatura for igual a 100 graus Celsius? Considere o coeficiente de dilatação linear do aço igual a 11 vezes 10 a menos 6 graus Celsius. Então, galera, olha só, ele quer saber qual é o comprimento final do fio, tá? Se é um fio, a gente está falando de dilatação linear, né? O fio não tem altura ou largura, tá? Ele é uma coisa muito fina, né? E a gente tem algumas informações. Então, a gente tem o comprimento inicial, a temperatura inicial,
a temperatura final e o coeficiente de dilatação linear. Então, vou jogar na fórmula do ΔL, né? Ó, a variação de comprimento é igual ao comprimento inicial, vezes o coeficiente de dilatação linear, vezes a variação de temperatura. Então, substituindo os valores, vai ficar 20 vezes 11 vezes 10 a menos 6, que é o nosso alfa, vezes a variação de temperatura, que é sempre final menos inicial. Então, é 100 menos 40, que é 60. Fazendo essa continha aqui maravilhosa, a gente chega nesse valor aqui, 0,0132 metros, tá beleza? Porque aqui está em metros. Então, isso daqui é o quanto aumentou de tamanho o nosso fio, que não é a pergunta, tem que ter muito cuidado com isso. Ele quer saber qual que é o comprimento final. Pô, moçada, concorda para mim que o comprimento final vai ser o comprimento inicial, que é esse cara, mais o quanto aumentou, né? Então, foi o que ele fez aqui, tá? Não sei se dá para entender direitinho, porque já está direto aqui no exemplo, mas o que estava aqui? Estava L menos L0 igual ΔL, né? Ou seja, o comprimento final menos o comprimento inicial igual ΔL. Passou L0 para cá somando, né? Então, o comprimento final é o comprimento inicial mais o aumento. Então, vai ser 20 mais 0,0132. Nosso comprimento final vai ser de 20,0132 metros. Tá vendo? Aumentou aqui 1 centímetro, né? 1,32 centímetros. Não é muita coisa, porque esse cara aqui não tem um comprimento muito grande e o coeficiente de dilatação dele é muito pequeno, tá? Mas existe esse aumento. Belezinha? Espero que sim. Vamos para a segunda aí, moçada. Vamos para a segunda. Ó, uma chapa quadrada de alumínio possui lados iguais a 3 metros quando sua temperatura é igual a 80 graus Celsius. Qual será a variação da sua área se a chapa for submetida a uma temperatura de 100 graus Celsius? Considere o coeficiente de dilatação linear do alumínio, 22 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Então agora a gente quer saber qual que é a variação da área, beleza? Tem que ter muito cuidado, tem duas pegadinhas de exercício. Primeiro, não foi dado a área inicial, foi dado o lado, né? Só que isso aqui é um quadrado e a gente sabe que a área do quadrado é o lado ao quadrado. Então, a área inicial vai ser 3 ao quadrado, 9. Tá aqui. Beleza? A outra pegadinha que a gente sempre cai, mas não vai acontecer com vocês, tenho certeza, é isso daqui, ó. Foi dado pra gente o coeficiente de dilatação linear, mas eu estou falando de variação de área, então tem que usar o beta, né? Ele deu pra gente o alfa. Só que a gente sabe que o beta, ele é o dobro do alfa. Então, se o alfa é 22 vezes 10 a menos 6, o beta vai ser 44 vezes 10 a menos 6. Agora, com essas informações, a gente consegue calcular a variação de área. A variação de área, o ΔA, vai ser a área inicial, vezes o beta, né, coeficiente de dilatação superficial, vezes a variação de temperatura. Então, vai ser 9, né, vezes o 44 vezes 10 a menos 6, vezes 100 menos 80. Sempre final menos inicial. Final 100, inicial 80. Isso aqui vai dar 0,00792 metros quadrados. Isso é a nossa variação da área nesse cara aí. Tranquilinho? Então, muito cuidado aí com esse tipo de informação aqui, linear, né? Falando de área. E aí, vamos para o nosso terceiro exemplo, tá? Ó, um frasco de vidro de 250 ml contém 240 ml de álcool a uma temperatura de 40 graus Celsius. A que temperatura o álcool começará a transbordar do frasco? Considere o coeficiente de dilatação linear do vidro igual a 8 vezes 10 a menos 6 e o coeficiente volumétrico do álcool 11,2 vezes 10 a menos 4 graus Celsius a menos 1. Tá belezinha? Então, olha só, galera, ele quer saber pra gente quando esse cara aí ele vai transbordar, tá bom? Então, olha só. A primeira coisa que foi dada pra gente aqui, que é interessante, foi dado o coeficiente de dilatação linear do vidro. A gente não pode usar linear que a gente está falando de volume. Então, o coeficiente de dilatação volumétrico do vidro vai ser esse cara vezes 3. Tranquilo? Belezinha? E aí, vamos lá. O que vai acontecer? O frasco e o álcool, eles vão dilatar, né? Eles têm que dilatar, tá beleza? E aí, o que vai acontecer para quando esse cara transbordar? Do limite de transbordamento, né, vamos assim dizer, o volume do álcool e o volume do frasco tem que ser exatamente o mesmo. Tá? Que aí quando passar um pouquinho já vai transbordar. Né? Então, vamos supor que seja assim, 300 ml. Quando esse cara vai aumentar até 300, esse cara vai aumentar até 300. Tá? Que aí ele vai estar até a boca certinho. Tá beleza? Então, a gente vai ter esse pensamento. O volume do álcool, tá? Tem que ser igual ao volume do frasco. O volume do vidro final tem que ser igual ao volume do álcool final, tá?
Como a gente pode escrever o volume final do frasco? O volume final do frasco pode ser o volume inicial dele, mais o quanto ele aumentou. Concorda? E o volume final do álcool vai ser o volume inicial que o álcool tinha, mais o quanto ele aumentou. Aí agora é só jogar na fórmula, tá? Ó, o volume inicial do frasco, né, que é do vidro, 250 ml. Pode usar ml? Pode, moçada. Pode usar a unidade de medida que for. É maravilhoso essa parte, tá? Então, 250. Qual que é a variação de volume do vidro? Vai ser o volume inicial vezes o gama do vidro, que a gente calculou aqui, vezes a variação de temperatura, que a gente não sabe que variação de temperatura é essa, tá? Agora o do álcool, 240 ml, que é o volume inicial do álcool, mais 240 ml, que é o volume inicial, vezes o gama do álcool, que esse foi dado direto para a gente, né? Não foi dado disfarçado, vezes a variação de temperatura. E aí concordam comigo que essa variação de temperatura tem que ser igual a essa, né? Porque esses caras estão submetidos à mesma chama aí, à mesma fonte de calor, tá bom? Vai resolvendo essa matemática aqui, isso aqui vai, né, passa esse cara para lá, passa uma galera para cá, a gente vai chegar aqui, a variação de temperatura é de 38 graus Celsius. Não é o que foi pedido, ele quer saber em qual temperatura isso vai acontecer. Então, a gente sabe que variação de temperatura é temperatura final menos inicial, né? Então, se a inicial era 40 e variou 38, a final tem que ser 78 graus Celsius. Beleza? Espero que tenha dado para entender essa daí também, tá? Moçada, é isso. Tem exercíciozinho já para vocês fazerem uma listinha, tá? No Google Classroom. Façam qualquer dúvida, mandem mensagem, tá? Beijão para vocês, se cuidem e fiquem em casa, hein?